Hoje eu escolho não falar de política com meu pai. Quando meu pai começa a falar de política, eu falo, vamos mudar de assunto? O tema desse vídeo é uma parada que, cara, cagou todas as relações, principalmente agora a pandemia, esses últimos anos, que é opinião política diferente das pessoas que são da sua família, das pessoas que estão perto de você, das pessoas que você convivia e amava e curtia antes. Pais e parentes bolsominions, você vai ver por aí. No caso, você provavelmente vai ver dentro da sua casa. Eu acho, assim, a gente fala muito desse tema porque política sempre foi, desde que o mundo é mundo, uma coisa que divide pessoas e divide inclusive famílias. Eu tinha sempre aquele papo de não deixa a família ser dividida por política e tal. Mas nos últimos anos no Brasil isso virou um negócio muito difícil. Impossível. Não acho que seja nem difícil. Vai pra impossível mesmo. Eu tenho uma sorte muito grande, entre muitas sortes muito grandes que eu tenho, que é de ter uma família, assim, a gente tá falando de núcleo familiar, né? Claro que você vai indo com os tios, com os primos, com uma galera mais longe, mas eu tô falando assim de núcleo familiar, que é mais próximo, inclusive minha avó, não sei o quê. A minha família tem uma opinião política muito parecida com a minha. E aí isso torna a minha vida fácil. Sim. Pra isso, né? Que não é o caso das princesas aqui. A minha tem uma muito parecida, mas alguém na família do núcleo destoa. E aí é um problema. Porque assim, não é um problema do tipo só esquerda, direita, etc. Vai pra um ponto que machuca. Vai pra pontos que machuca. E aí é difícil demais, porque você não consegue mudar uma pessoa, né? Você não consegue mudar a opinião política de uma pessoa que não quer ser mudada de opinião política. Conseguir mudar você consegue. As pessoas conseguem argumentar de forma civilizada, mas tem gente que não é porque a pessoa não conhece o outro lado. Ela conhece os dois lados e ela escolhe. Isso todo mundo tem o direito de fazer. E tá isso tudo bem. Muito doido, né, cara? Eu acho que a gente tem três posições muito diferentes aqui no canal. Que é isso, a Carol tem uma família muito mais de boa, muito mais próximo do que ela pensa. A Fê tem essa coisa de ter uma pessoa próxima dela que não muda de opinião de jeito nenhum, e é isso que ela falou, que chega a ferir. E eu acho que tô assim, ó, flutuando entre as duas. Porque a minha família é muito grande. Então, tipo, eu tenho irmãos que pensam assim, tipo, quase igual a mim, ou igual a mim, sei lá. Mas eu também tenho... Meu pai, ele nunca confirmou, assim, nunca falou com todas as letras. Eu votei no Bolsonaro, mas, considerando que ele já teve uma camisa de meu partido é o Brasil... Não vou rir. É que tem uma hora que não é mais... Acho que o Brasil já transcendeu você votou ou não votou no Bolsonaro. A gente ficou tão bilateral, né? O Brasil ficou tão extremos que é sobre quem tá de cada lado. E é muito triste isso ter acontecido, sabe? Porque aí, hoje você tem gente que tá aí aplaudindo uns absurdos que acontecem que talvez nem tenha votado no Bolsonaro. Sim. Mas ao longo do tempo ficou, não, mas eu acho mesmo que, sabe? Sim. Não, mas é que foi o momento, sabe? Foi o Sim. tipo... Foi um pá! Política fazia parte da vida de todo mundo, fato. Mas Bolsonaro levou isso pra um nível que não existia antes. Virou um negócio mais clubismo, eu acho. Virou... A esquerda e a direita virou um clubismo. Virou 8 ou 80. Porque assim... 8 ou 80. Porque, por exemplo, toda vez que eu falo alguma coisa que não concorda, ou que a direita não concorda, eles me chamam de petista. Só que assim, eu votei em vários partidos diferentes na última eleição. Eu votei, se não me engano, em 3 partidos diferentes. Mas é que a eleição do Bolsonaro virou isso, né? Tipo, muita gente que nem sabia quem era o Bolsonaro direito, mas falava, eu não voto PT de jeito nenhum. Ou você é de direita ou você é do PT. Exatamente. Cara, isso é muito louco, porque pra mim foi muito isso. Eu tô falando, muita gente, quando o Bolsonaro... Pra mim foi exatamente assim, eu vou falar exatamente o que aconteceu comigo. Eu comecei a ver o meu pai compartilhando coisas e com um pensamento que eu falei assim... Não, eu fiquei. Aí eu votei, eu pensei, cara, que merda essa eleição. Não, você tá assim. E aí... Foi mal. E aí lá atrás, eu fiz todo esse movimento de bater na portinha e falar assim, pai, tudo bom? O que significa isso aqui? E chegou num ponto que a gente jogava no grupo da família e discutia todo mundo ao mesmo tempo. E era isso, cara. Tipo, você não concorda com tudo. E o meu pai, ele, tipo... Meu pai me aceita super, meu pai... Ama a Rebeca, meu pai... Ele já me mandou uma mensagem dizendo que o dia que eu terminar com a Rebeca, ele vai ficar muito, muito triste. Porque ele gosta muito da gente. Então, assim, não é 880. Mas, lá atrás, eu tava vendo tudo como 880. Então, eu tava, você não tá comigo, você tá com eles. E eu fiz tudo aquilo, cara. Bolsonaro ser eleito era tipo, caralho, ele vai ser eleito, sabe? A possibilidade de eu apanhar na rua. Eu dizia isso pro meu pai, e o meu pai dizia... Mas tudo verdade. Sim, é verdade, mas o meu pai dizia, você não vai apanhar na rua, você tá viajando, isso nunca vai acontecer. Mas ele nunca dizia, tipo...
putz, que merda, Bolsonaro tá errado. Ele só dizia, não vai chegar nesse extremo, não, para com isso, não tem nada a ver, vocês estão viajando. Sim. Então, era complicado, resumindo, hoje eu escolho não falar de política com meu pai. Quando meu pai começa a falar de política, eu falo, vamos mudar de assunto? Eu não entro em política porque eu surtei. Teve essa época que eu ainda tava, tipo, tentando fazer o vira-voto, comecei a mostrar os argumentos do tipo... Na época das eleições, eu tava com side cut, eu falava pras pessoas, só isso já é um risco pra minha existência, porque é mais pro lado sapatão, é mais um estereótipo, e eu vou me sentir mais frágil nesse governo. Você vai estar mais frágil nesse governo. Nós estamos mais frágeis nesse governo. E aí, o que rolou ultimamente? Depois que o Paulo Gustavo morreu, eu tive um surto. Eu fiquei muito mal. Desculpa. É isso. 3.0, mas algumas coisas nunca mudam. Eu fiquei muito mal num nível que eu comecei a fazer uma culpabilização de pessoas que não têm culpa. Porque assim, as pessoas voltaram, as pessoas anularam e etc. Mas não são essas pessoas que estão fazendo certas coisas. Tipo, a Carol foi e votou no Bolsonaro. Aí, não é a Carol que tá matando pelo vírus. Mas brincadeira que a Carol nunca voltou no Bolsonaro, nem voltaria, nem a família da Carol. Eu entrei no negócio de, tipo, todo mundo que votou e tal é culpa dessa galera toda que o Paulo Gustavo morreu e etc. Você colocou a culpa do Brasil inteiro em pessoas individuais. Nas pessoas individuais. Uhum. E isso tá errado. As pessoas ajudaram a eleger? Ajudaram. É todo mundo culpado junto, inclusive quem não votou, né? Porque Exato. Enquanto país, no final, a gente é um grupo só. Exato. Então, assim, votando ou não individualmente no Bolsonaro, nós, enquanto nação, elegemos ele. E aí, pra mim, foi muito... desgraça. Desculpa. E aí, pra mim, foi muito merda, porque eu entrei num negócio absurdo, que eu surtei, e eu comecei a culpabilizar pessoas que, porra, eu amo. Uma prima minha que eu amo, eu não consigo não falar com ela, não sei porquê, mas ela é bolsominion, por exemplo. Tipo, foi um negócio absurdo pra mim, deu uns conflitos internos absurdos, então... Acho que tiveram vários pontos, sabe? Pandemia, Paulo Gustavo, tudo, desde a eleição, mas, tipo, vem piorando, sabe? É muito difícil você conseguir separar. Cara, pra mim o louco é que essas pessoas sempre existiram na nossa vida. Sim. Essas pessoas sempre fizeram parte de todas as coisas. E é, tipo, gente que você ama, gente que você sempre amou. Sim. Só que rolou esse clique. E aí, depois desse clique, a pandemia fez muito esse papel. Eu entrei na pandemia radicalizando tudo. Tipo, é isso. Bolsonaro, aprova? Apoia? Não quero falar com você. Não quero sair de perto de mim. Hoje, eu não penso assim. Eu acho que uma coisa que eu falo em relação a elas, que elas tiveram todos esses conflitos. E assim, foi muito ruim o que elas passaram. Muito ruim. Eu fico muito feliz de eu não ter passado por isso. Tipo, a minha mãe vota igual a mim, meu pai vota igual a mim, minha irmã, minha outra irmã, meu irmão. É tipo, isso é muito confortável. Porque a gente fala de política sempre. E é todo mundo sempre... Esse cara é um escroto, esse cara é um babaca, não sei o que. Tipo, é muito confortável fazer isso. É que nem quando você finalmente encontra o seu grupo de amigas sapatão e vocês podem ficar falando sapatão junto. Mas isso faz com que seja muito difícil pra mim, e eu imagino para outras pessoas da minha família, se colocar no lugar dos outros, ser mais tolerante, ouvir a opinião dos outros, porque assim, já teve momentos que pra mim, eu acho que eu não entrava nos embates que elas entravam, porque eu não tinha essas pessoas perto de mim. Uma bolha, né? É uma bolha, super protegida. Exatamente isso. E aí, quando eu ouvia alguém que tinha uma opinião diferente, eu falava tipo, cara, eu não vou nem ouvir, entendeu? Isso é muito ruim, você não ouvir outra pessoa. E aí, eu comecei a namorar com alguém, ela não é bolsominion, graças a Deus, porque ela não é nem brasileira, mas por não ser brasileira, ela tem outras crenças de outra sociedade, que é de outro país, né? Que é diferente de mim. E aí, em vários momentos, eu me vi sendo muito intolerante. E ela é uma pessoa muito tolerante. Porque a família dela é muito diversa. Então, tipo, eu tenho aprendido muito sobre isso. Mas eu acho que aprender isso com 33 é muito mais doloroso do que aprender ao longo da vida. Porque, bem ou mal, elas discordaram das famílias delas em outras coisas ao longo da vida. Eu não. Eu acho que tem muita adolescente que assiste a gente que já tem que aprender isso. Isso. Sabe? Porque eu, por exemplo, eu fiquei muito mais politizada ao longo dos anos. Carol sabe. Eu era muito menos politizada quando eu conheci a Carol. Isso a gente tá falando de 2013. Sim. Sabe? Então, eu já era velha. Eu acho que... Não precisa. De graça. Enfim, eu acho que quanto mais cedo você se politiza, mais difícil é quando você tem essas relações mais conflitantes em casa. Nossa, falei bonito, né? Porra, não fez sentido, mas sabe brinquedo? Não, fez super. Tô tomando cu. Eu usei meu pai de exemplo porque eu olho pra relação que eu tenho com meu pai como uma relação muito maneira. Porque
A gente sempre falou tudo na cara. E eu vi meu pai mudando muito, muito, muito. Eu vejo meu pai ouvindo o que eu falo, sabe? Tipo, ao longo do tempo eu consigo olhar lá atrás pro meu pai, antes do canal, antes de tudo, olhar pro meu pai e ver uma pessoa, e hoje eu vejo uma pessoa totalmente diferente. Morro de saudade do meu pai. A pandemia me fez ver isso. Tipo, eu tava perdendo muito tempo tendo ódio das pessoas. Na real, eu tava com saudade de todo mundo, sabe? Tipo... E acho que uma coisa que eu tenho aprendido no último ano, eu acho, é que mesmo as pessoas que acreditam em coisas muito diferentes de vocês, da gente, né? Elas acreditam por alguma coisa boa. Elas não acham que aquilo é o pior e aí dane-se, eu quero gostar do pior. Elas veem coisas boas naquilo. Elas também estão querendo o melhor, só que elas acham que o melhor é em um caminho diferente. E elas estão fazendo sacanagem pra você também. Exato, elas não estão de sacanagem, elas também, elas acreditam, do jeito que a gente acredita que o melhor é não o Bolsonaro, elas acreditam o oposto. Mas elas acreditam com a crença de que é bom. Isso é muito importante lembrar. Exato. Então, paciência, você que tem essas pessoas na sua família, nós sabemos como é. E, assim, seja paciente porque você vai encontrar várias pessoas dessas na vida, não só na sua família. Eu acho que a gente tá onde a gente tá no Brasil porque muita gente foi muito intolerante. Então é justamente isso que a gente precisa mudar, né? E todos nós. E até falando do presidente, eu acho que o presidente é um merda, mas eu acho que tem muito brasileiro individual mais merda, que faz coisas mais absurdas. Pessoa que pega e mata, sacou? Bota fogo numa pessoa que é LGBT de sacanagem, sabe? Então, assim, existem várias pessoas ruins. Várias. Vocês vão ter que lidar com elas pra vida. Acho que a gente pode terminar o vídeo dando um conselho de vida. Entre a música, drama. Minuto de sabedoria. O meu conselho de vida, coisas que eu aprendi com esse rolê todo. De pais bolsominions, parentes bolsominions. Se eles começarem a falar de política, fala de todos os tipos de batata que existem. Muda o assunto pra batata, fala que existe batata sauté, batata frita, purê, batata recheada, portuguesa, chips, portuguesa, palha. Aquela que é... portuguesa chips, gratinada, canoa, cozida, smile. Smile. É isso. Cozida. Obrigada, gente. Valeu. Salada de batata. Beijo. Salada de maionese de batata. Maionese! É só isso aí, você já fica o quê? Feliz, todo mundo ri. A gente esqueceu algum tipo de batata? Comenta aqui embaixo. Com certeza. Beijo. Obrigada, gente.